Dia! Hoje a gente vai fazer mais uma live, continuando a nossa série de lives da semana que começou semana passada. Hoje a gente vai falar com a Maria Antônia, fundadora da Leninha Roupas de Baixo, que tem uma proposta de fazer roupas de baixo com foco na sustentabilidade. Ela tá entrando aqui, que rápida, arrasou, transmitir ao vivo. Vamos ver se ela já se conecta aqui. Bom dia, todo mundo que tá chegando. Oi, Oiê, bom dia! bom dia. Tá me ouvindo bem? Tudo certo? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Bom, então, tudo certo. Nossa, que bom, bom dia, então, Bom bem-vinda. dia, gata. Que bom a gente se ver, né? Porque a gente se Sim, falou um pouco no WhatsApp, já se falou no direct do Instagram um monte. sim, Nunca tinha se agora sim, olhado, conversado ao vivo. verdade. Bom dia para todo mundo que está entrando. A gente Bom vai começar dia. hoje uma conversa com a Maria Antônia, que é fundadora da Leninha. Ela vai contar mais da história dela. Essa é mais uma live do Festival de Lives que a gente começou na semana passada. E a gente está trazendo gente do mercado de trabalho para contar um pouco da experiência dessa galera com a prática, com a mão na massa mesmo, fazendo moda e trilhando o caminho da sustentabilidade que a gente está construindo, né, Maria? Uhum. E no final dessa semana, final de semana não, que é hoje, sexta-feira, no começo da semana que vem, tem também o lançamento da Jornada de Moda Sustentável, Por Onde Começar, aqui do Moda Limpa, que são 3 aulas gratuitas online, que você pode se inscrever no link da bio para receber. Mas hoje a gente quer saber muito sobre a Maria e sobre a Leninha. Então, Maria, bom dia, bem-vinda. Bom Quem estiver dia. aqui assistindo também pode ir escrevendo perguntas enquanto a gente vai conversando. Obrigada por ter topado essa conversa Imagina, comigo. obrigada pelo convite. Eu adoro a Leninha. Eu não sei se você sabe, mas eu conheci a Leninha em 2015, eu acho, no mercado, aquele que era no Museu da Casa Brasileira, como é que chama mesmo? Sim, Manual, mercado manual, isso. Pronto, Mercado Manual. Sim. Comprei um sutiã, menina, de 2015 e até hoje eu uso muito, Ai, amo o meu sutiã. que bom saber disso. E eu tava começando o trabalho com moda limpa, assim, foi Sim. bem, sabe, uma coisa, tipo, uma das marcas também que me chamou a atenção para esse mercado da moda e da sustentabilidade. Acho, inclusive, que na época você tinha um foco até mais do fazer artesanal e da modelagem. Não sei nem se a gente falava tanto de sustentabilidade ainda, mas eu já na época me apaixonei Sim. super. Ai, que bom. Adoro, uso até hoje, assim, uma peça. E é legal isso, né? Pô, são 6 anos que eu tenho uma Sim. peça. Uso Sim. bastante, tipo, muita qualidade, assim. Então eu já sou fã da Ai, que Leninha como incrível. Bom consumidora saber disso. há um tempão. Então começa Maravilha. contando um pouco sua história, quem é você de vida, né? Quem é a Maria Antônia e quem é a Sim. Leninha, um pouquinho da história da Leninha Tá bom. também pra gente apresentar pra galera. Bom, eu não venho do mundo da moda, né? Fiz jornalismo e ciências sociais, então eu não venho mesmo do mundo da moda. Mas o que você falou da sustentabilidade, inclusive, no meu último emprego, eu trabalhava muito com sustentabilidade. Então, me aproximou muito do mercado 2,5, do setor 2,5, enfim, desse mundo, desse universo que é gigante, é muito novo e é muito incrível. Você começar a pensar de outra forma, né? Você muda a forma que você pensa. O lucro não é mais o único objetivo. Então, eu já estava sensibilizada por essas questões. E aí, eu me juntei com o meu sócio e a gente cortou e costurou 600 calcinhas. Eu fiz uns cursos de modelagem, assim, enquanto eu trabalhava ainda. Aí eu falei, vamos nessa. Então, a gente cortou e costurou juntos 600 calcinhas. E aí foi aí que a Leninha nasceu. Eu comecei a vender para as amigas, para a família. A gente começou a vender. Na época, a gente só fazia renda. E já chamou muita atenção os retalhinhos que ficavam, né? Sei. Porque por mais que você encaixe perfeitamente, sempre tem uma sobra do corte. E aí a gente ficou, nossa, o que a gente vai fazer com isso tudo? Na época, a gente até guardou tudo e deu para uma amiga nossa, artista plástica. Mas aquilo já ficou na nossa cabeça, sabe? Tipo, o que a gente vai fazer com isso? Enfim, aí a Leninha cresceu, a gente conseguiu novas parceiras costureiras, que a gente aumentou a nossa produção, passamos a fazer mais coisa. E aquela pulga atrás da orelha sempre, o que a gente vai fazer? Porque a calcinha e sutiã já tem muitos tabus envolvidos, né? Então a gente também tem como objetivo... Muito. Uma lista gigantesca. Então um dos nossos objetivos também é desmistificando esses tabus, sabe?
E aí a gente começou, meu, o que que as pessoas fazem com a calcinha e sutiã no final da vida? Ninguém tinha resposta. Quer dizer, tinham respostas ótimas, do tipo, eu queimo. Minha avó me ensinou que calcinha e namorada não se emprestam, tipo, eu corto. Tinha histórias ótimas, assim. Mas, de fato, não existia uma solução. Então, a gente também foi indo atrás do que fazer. Eu acho que é isso. Como a gente conversou antes, assim, a Leninha é uma grande experimentação, porque a gente não tem as respostas. Então, a gente vai tentando e esse contato próximo com as nossas clientes é essencial. E a gente vai descobrindo. A modelagem é uma grande preocupação, porque também a Leninha começa porque eu nunca encontrei calcinha e sutiã que eu gostava, desde pequena. Sei. Um trauma, assim, sabe? De odiar tudo. Eu só gostava das calcinhas velhas porque elas já estavam laceadas, sabe? Sei. Então, isso de você vestir uma peça e ficar confortável é o mote da Leninha, sabe? Nossa, e vocês Desde fazem sempre. muito bem, porque o sutiã que eu tenho, ele é, tipo, super confortável e ao mesmo tempo é lindo. Ele não tem cara de sutiã laceado, né? E é Sim, bem isso, assim, não sinto apertar, eu sinto, parece que eu não tô usando nada e ao mesmo tempo eu me que sinto bom. segura. É exatamente o que você falou. Então, esse é bem nosso objetivo e vem muito de mim, assim, sabe? De nunca ter gostado, de odiar todas as roupas que eu via, sutiã, calcinha. Então, vem muito disso, assim. A Leninha é uma grande experimentação que a gente vai tentando pensar de formas diferentes, coisas que já estão muito colocadas, sabe? Que sutiã tem que ter bojo, que calcinha tem que jogar fora e coisas assim, sabe? A gente quer tirar isso da cabeça das pessoas. Qual foi o ano que vocês começaram, você e seu A gente sócio? começou em 2016. Entendi. É, então acho que eu conheci vocês em 2016. Falei Sim, 2015, mas acho que não foi 2015, né? sim, Errei o ano. sim, E mas tem daí o tempo. vocês começaram com as calcinhas, vendendo para as amigas e tal, e os próximos passos depois disso foi como? Como que cresceu, assim? Como foi o desenvolvimento? Foi a gente encontrar uma costureira, justamente, que ajudasse a gente a cortar, a costurar. Então, na segunda produção, a gente ainda cortou tudo. Então, a gente ficou lá cortando e tal. E aí, já na terceira produção, a gente tem a costureira que está com a gente até hoje, a Marli, que Que corta, legal. costura, faz tudo pra gente, né? Possibilita a gente a pensar em outras coisas. E aí, indo, a gente foi fazendo, começou a fazer sutiã, depois fez roupa, carnaval, a gente foi indo sentindo, assim, e também sempre perpassa muito por mim, assim, pela minha vivência. Então, no começo a gente tinha muita renda. E aí, de repente, eu fui vendo que eu não tava mais tão afim de usar tanta renda. A gente agora tem uma coleção de algodão super grande. Então, vai indo mesmo dos movimentos que eu vou sentindo e que as minhas amigas vão me trazendo e das coisas próximas mesmo, a gente. E o nome também tem super a ver com a sua história, né? Sim, a Conta um Leninha é o pouco. apelido. Sim, a Leninha é minha avó, é o apelido dela, Ah, Leninha. Então, roupa de baixo também foi uma tentativa de resgatar isso, sabe? Da roupa de baixo, das nossas avós, aquela, sabe? Essas coisas que as nossas avós tinham. Então, muitas mulheres ainda fazem, né? Enxoval de casamento e tal. E no meu imaginário de infância, assim, minha avó é do Rio, minha família toda é do Rio, eu lembro dela desfilando com umas camisolas. deu uma travada aqui pra mim. Não sei se travou pra você também. Deixa eu ver se volta. Caiu. A galera tá me escutando ainda? Acho que sim, né? Travou. Acho que a Maria caiu, mas acho que ela volta já já. Achei massa que alguém comentou aqui, a Miss Lani comentou. Acho interessante quando uma marca surge, quando primeiro a gente tenta resolver algo pra gente mesmo. É bem isso, né? Eu falo bastante aqui no Moda Limpa sobre a importância da gente encontrar o propósito do negócio quando a gente vai criar uma marca e encontrar um propósito. Oi, você não tá conseguindo voltar? Mas calma, vai tentando mais um pouco, que eu vou falar um pouco ainda sobre isso que você falou. Vamos ver se a internet contribui. Vou te mandar também uma solicitação. Eu falo bastante sobre propósito aqui também, e o propósito passa muito por o que a gente ama, né? Voltou? Ai, consegui, desculpa. Eu não estava conseguindo Imagina. voltar. Deu certo agora. Fica tranquila, porque a internet prega essas peças, mas tá tudo bem. A gente só não Boa, pode falar tô pra de internet volta. que a gente tá nervosa, porque senão. Boa, tô de volta.
Vai Mas a você estava minha avó, contando que a né? sua avó desfilava com Sim. camisolas maravilhosas. Acho Meu, que Casas Bahia. maravilhosas, exato. Mas assim, camisolas tipo transparentes, com fendas, bordado, umas coisas lindas assim. Ai, gente, E eu que sempre, babado, porque a avó, a gente não imagina isso, né? pois é, Imagina não, ceroulas e coisas gigantes, tipo que sacão, que não modela sim, o corpo, não, que nada. zero Leninha. Ela usava umas camisolas, você não tem ideia, assim. Ela usa, né? Ela tá aqui. Ah, E aí isso sempre ficou muito no meu imaginário, porque eu sempre achei que ela usava muito pra ela, sabe? Uma coisa muito que não perpassava muito pelo meu avô ou por qualquer outra coisa. Era uma coisa dela. Ela gostava de usar essas camisolas, ela gosta, ela usa. Então aquilo ficou sempre na minha cabeça. E quando veio a ideia de fazer uma marca de lingerie, eu falei, cara, eu acho que Leninha, justamente por. Acho que tem duas coisas. Uma, essa coisa do nome no diminutivo e do apelido, né? Eu acho que é forte. A gente, fofo, é. como mulher, de falar é Leninha, e isso não tira nenhuma força, não tira nada. E segundo, por trazer esse imaginário de eu quero que as mulheres usem como minha avó usa, sabe? Se minha avó usa, por que que a gente não tá usando pra gente, sabe? No começo da Leninha tinha muito isso dos bazares, né? As mulheres chegando e falando, mas eu não tenho para quem mostrar. Ai, mas eu não. E eu falava, não, não é sobre isso, sabe? É como a Leninha, sabe? Então Super, foi nossa, e essa ainda se sua ideia. avó usava, tipo, pela casa e você que era neta via, total que não era uma coisa sexual, né? Sério, Sensual e nem sexual, era uma coisa pra zero. ela mesmo, pra ela se sentir bem. E por isso que, Sim. e vocês hoje chamam de roupa de baixo, tipo, vocês fazem calcinha, sutiã e você falou de roupa também, né? A gente está fazendo essa última coleção, a gente fez umas, justamente com a pandemia, roupas que transitam, sabe? Que você pode usar para Sei. dormir, que você pode usar para sair. Então a Ir gente na fez portaria isso. pegar o delivery. Exatamente, exatamente. Então a gente está transitando por esses lugares, assim, essas roupas confortáveis que você pode usar, igual você falou do sutiã, assim, tem muita gente que usa o sutiã aparecendo, sabe? Tipo, como se fosse uma blusa mesmo. Então é Sim, isso, as regras não tem. que massa, que massa. E Maria, me conta, porque daí você, em algum momento dessa história, você conheceu o Moda Limpa, né? Sim, Mas antes de conhecer o Moda Limpa, qual era o problema que você sentia que você tinha, que te fez sentido quando você encontrou o Moda Limpa? olha, vários. Justamente por eu não vir do mundo da moda, eu não sabia nada. Foi tipo tudo muito vamos, como deve ser, sabe? Como será que faz? Como será que alguém cria uma coleção? Ah, vamos tentar. Então, quando eu fiz até com meu sócio o curso, e foi bizarro, que a gente ficava Legal. se olhando do tipo, ah, isso a gente acertou. Ah, foi Ah, uma validação da minha vida, sabe? Foi tipo, ah, então eu não fiz isso tão errado. Então, ah, isso estava funcionando. Então, a gente sempre conversou na hora, se a gente tivesse feito antes, o tempo que a gente tinha ganho de estresse interno, sabe? De não saber o que sei. fazer, de ter dúvidas mesmo, porque eu não sabia como que montava uma coleção, como vai atrás de tecido, o que que eu preciso ver. Eu pegava o tecido e passava tipo na cara, sabe? Meio que, ai, calcinha, eu ficava tentando, eu falava, mas será que é assim mesmo? Será que eu não tô sendo meio louca? E aí quando você fala no vídeo, na aula, pega, sente, eu falei, ah, pô, não sou louca, sabe? Foi uma série de validações muito importantes assim pra gente, foi muito legal. Que bom, que bom. Essa coisa de não vir. Da onde que você vem, assim? De que profissão que você tinha antes que você estava falando do seu Eu trabalho? Eu sou jornalista, né, em ciências sociais. Eu sempre trabalhei com comunicação corporativa, assim. Basicamente é isso. Trabalhava com comunicação corporativa, RP. Eu trabalhava nesse lugar, assim. Sei. É, não é uma coisa de produto, né? De pôr a mão, de fazer Não, uma coisa que você vê pronta, de usar. zero, É outra zero. área mesmo. Tem muito mais a ver com o desenvolvimento intelectual, crítico, né? Escrita, comunicação, etc. Exatamente. Tinha nada a E ver. muita gente vem pro Moda Limpa, né? Eu recebo bastante essa troca de mensagens com a galera da comunidade Moda Limpa, que vem de outra área e fala isso, nossa, não era da moda e foi muito bom pra mim encontrar Moda Limpa e tal. E principalmente essa parte de tecido de matéria-prima que você tava falando. Que Não, a lista legal de que. fornecedores, a gente usa vários que vieram de lá, porque realmente você vai descobrindo, e é um dia após dia a dia, uma pessoa que te passa para outra, e você vai indo, e o curso Moda Limpa foi ótimo, assim, foi uma validação mesmo, de, ai, que bom, a gente não Sei. tá tão errado assim, tá, Ai, que estamos certo, massa. Que foi massa. ótimo, Cortou um caminho pra vocês aí com de certeza. investigação. E como foi que vocês conheceram o Moda Limpa? Tipo, no Instagram? Da onde que.
Cara, eu fiquei também tentando lembrar quando eu conversei com a Camila. Eu falei, cara, sabe essas coisas que parece que já Leninha, moda limpa? Não consegui lembrar de um momento. Você falou que você comprou a Leninha, talvez tenha sido desde esse começo, sabe? Da gente se seguindo e acompanhando. É muito louco, né? Esse mundo da internet. É isso que você falou, a gente se conhece. Eu lembro quando eu fiz o curso, você falou, olha, eu tô grávida, mas ninguém sabe ainda e tal. É isso, eu só acompanhei, entendeu? Tipo, então, acho que foi isso. Eu lembro de seguir esses conteúdos há muito tempo. Ah, que legal. E por que Mas, você decidiu fazer o curso quando você viu? cara, eu acho que foi bem no meio da pandemia. Foi o quê? Faz uns 10 meses? Foi na pandemia que eu fiz, com certeza. E acho que foi muito num momento que, das tantas mudanças, né, que a pandemia trouxe, pra gente foi um momento de muita reflexão, assim, muita mesmo. Então, por exemplo, 80% do nosso faturamento vinha do presencial, dos bazares, Das feiras? de tudo. Então, de repente, a gente se viu online. Então, foi muitas mudanças. Uma delas foi com justamente. Foi aí que a gente passou a produzir algodão e roupa. A gente mudou muita coisa. E uma delas foi, meu, vamos aproveitar esse tempo, né, que foi criado de certas formas, para estudar. Porque era uma coisa que a gente acabava não conseguindo fazer tanto com a rotina do dia a dia e a loucura. E a gente viu o curso e foi justamente, eu perdi a inscrição, eu lembro, eu falei, não, eu quero muito fazer, posso me inscrever? Você falou, não, tudo bem, vai, vamos, não sei o quê. E aí deu tudo certo, e foi bem nesse momento de a gente estava se repensando, sabe? Repensando a Leninha, repensando os materiais que a gente usava, repensando os canais que a gente vendia. Veio muito desse movimento, assim, de se Sei. repensar. Veio muito Que daí. massa. Que massa. Obrigada pela confiança de escolher o Moda Limpa. Imagina, imagina, foi E ótimo. durante o curso, enquanto vocês faziam as aulas, vocês tiveram, quais dificuldades vocês tiveram? Tipo, você contou as coisas legais que o curso trouxe, mas quais dificuldades que vocês tiveram? Dificuldades, acho que uma, sabia? Eu gostei de serem menores, né? As aulas são menores, então eu acho que a gente, pra você ter uma ideia, acho que a gente fez em 3 dias, assim, de enfiada, sabe? Nossa, Vamos, ah, uau! vamos. Foi meio assim. A gente colocava e ficava, sabe? A gente fez Sei, super rápido. Foi uma coisa, começou, termina, vamos nessa. que massa. E acho que foi muito isso, de validação, do passo a passo, do que você tem que pensar, o que vale a pena, o que não vale. E acho que é isso, a moda, né? Tem muito isso do sentir, do ver, mexe com coisas que a gente não tem muitas palavras para explicar. Então, acho que você conseguiu muito colocar coisas que são meio intangíveis em palavras, sabe? Que eu acho que às vezes a sustentabilidade, de alguma forma, passa por esse lugar, né? Porque muita gente não mede, não mensura as coisas, então a gente fica com esse papo, ah, é sustentável, num lugar meio distante, sabe? Então, acho que tanto a moda quanto a sustentabilidade ainda carregam um pouco do intangível, e acho que o seu curso traz para dá para medir, dá para ver se esse tecido veio de tal lugar ou se ele veio de tal, é diferente. Então, acho que isso é muito importante, assim, quando se fala de muitas coisas sem se falar tanto, é importante quando a gente tangibiliza, sabe, de alguma Uhum. forma. Bota na prática mesmo, né? E Exatamente. antes de conhecer, antes de se inscrever no curso do Moda Limpa, você começou falando que lá no começo da Leninha, vocês fizeram o primeiro corte vocês mesmos. Você, como que chama seu sócio? Porque eu falo ele, Miguel, seu sócio. Miguel. Miguel. Você e o Miguel botaram a mão na massa, vocês que cortaram, vocês viram os retalhinhos que sobravam. Isso já inculcou vocês. Então tinha aí já uma geração de resíduo têxtil que preocupava vocês em questões ambientais, né? Para onde vai, o que fazer com isso, não sei o que, lixo, acúmulo de produto no mundo, etc. Mas daí para hoje, assim, vocês, antes do curso Moda Limpa, vocês já tinham esse olhar práticas sustentáveis na Leninha? Ou era mais um questionamento, tipo, ainda buscando o que fazer? Olha, eu acho que a Leninha já nasceu com esse cuidado, assim, da sustentabilidade. Legal. No meu último trabalho, justamente, eu me aproximei muito do setor 2,5, de toda essa questão. Então, a Leninha já nasceu com esse cuidado, assim, com essa... A gente desde sempre mede tudo. Então, quantas peças vendemos? Tudo, assim. A gente tem tudo na ponta do lápis, a gente sabe tudo. E só que a gente foi isso. A gente tinha que montar uma empresa, né? Então, a gente começou e fazendo por onde dava. E eu acho uma coisa que eu e o Miguel a gente sempre conversa, inclusive com as meninas que trabalham com a gente, enfim, que é o que é sustentável, né? Eu acho que a gente acaba caindo num lugar e pra gente a sustentabilidade perpassa muita coisa. Principalmente o que eu sempre uso de norte faz sentido o que eu estou construindo no mundo que a gente tem, coisas que a gente se preocupa
muito são os modelos. Acho que quem conhece a Leninha sabe que a gente não usa modelo profissional. As pessoas que aparecem lá são amigas, irmãs, vizinhas, primas, tias, Que legal. enfim, são amigas e pessoas que passam pela minha vida e pela vida da Leninha, que a gente convida para ser modelo. Então é sempre um momento de tipo, meu, nunca fiquei de calcinha e sutiã na frente de tanta gente. É um momento de muita troca. E a gente acredita que é isso, assim, não existe lugar no dia de hoje, no mundo que a gente está, para uma marca que não celebre as diferenças. Porque se a gente dizer, a gente é sustentável, mas você entra no nosso feed, só tem mulheres que te chocam, te fazem entrar em choque com você mesmo, isso não é sustentável, isso não se sustenta justamente. Então, eu acho que a gente tem uma reflexão muito forte em relação ao que de fato é sustentável, o que se sustenta no mundo, o que faz sentido no mundo que a gente vive hoje, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente exercita muito e é isso, a gente acredita que a sustentabilidade perpassa nossas embalagens, a nossa comunicação, as nossas peças. Então, que é legal fazer uma peça que a pessoa veste e se sinta mal, isso não é sustentável, isso não se sustenta, sabe? Então, acho que é muito daí que vem a nossa veia sustentável desde o começo, assim. A gente tenta fazer coisas que a gente acredita, que a gente acha que vai ter relevância, porque senão não tem por que a gente existir, sabe? Total, total. A gente teve uma conversa numa outra live essa semana sobre propósito, e daí a gente estava falando sobre qual é o sentido de um propósito para marcas de moda, né? E o Kiko, que foi a pessoa que estava falando na live, ele falou: uma marca que nasce sem um propósito é uma marca que vende um produto que afasta as pessoas delas mesmas, né? E daí eu acho que você foi falando assim da Leninha de oferecer um produto que faz a gente se sentir bem com a gente mesmo, aceitar quem a gente é, ter orgulho, ser feliz, se espelhar em pessoas reais. Isso tudo, para além de falar da autoestima, de falar de corpos reais, fala também de integração com nós mesmos, né? Exatamente. De diminuir um pouco essa sensação de nunca pertencer, de ter um buraco dentro da gente que a gente fica tentando suprir com o consumo. Quando você compra um produto e se espelha em uma imagem onde é você mesmo, né? Onde a beleza é ser você, a gente se integra, eu acho. Tão bonito isso, assim. Sim, a gente Faz muito encontra na sentido. gente, né? Você olha e fala, nossa, que linda! Olha, eu também tenho, sabe? Eu acho que nós mulheres, principalmente, e se tratando de lingerie, roupa de baixo, calcinha, é muito tabu, é uma desconstrução que a gente tem que fazer diariamente, assim, todos os dias, de falar, eu não sou. É muito louco, né? Porque a gente tem que se integrar ao nosso corpo, é o que você estava falando, mas ao mesmo tempo a gente não pode se limitar a ele, né? E eu acho que a gente vem de um lugar que a gente era nosso corpo. Então, quando eu lembro quando a gente lançou a Leninha, a gente fez várias pesquisas sobre as marcas de lingerie, como elas se posicionavam e tal. E uma coisa que era muito claro era que o lugar da mulher era sempre meio em cima de uma cama, ou uma coisa meio sexualizada. E isso. E aí, quando a gente foi, Leninha, conhecendo as nossas clientes e tudo mais, eu fui vendo que uma invisibilidade gigante, porque tem muita mulher que não encontra calcinha e sutiã. Então, imagina, a primeira peça de roupa que você veste no dia, você não encontra pra você. Isso é uma invisibilidade, assim, você não existe. Porque você não tem uma calcinha pra usar, sabe? Porque não encontra. E isso, tanto para as mulheres muito magras, as mulheres mais gordas, é muito difícil. Então, a gente começou a ver eu fui entrando em contato com esses lugares, assim, sabe? Que as clientes vão trazendo, que as minhas amigas vão trazendo, que as pessoas que eu vou conhecendo vão trazendo, sabe? Que é bizarro. E nesse processo, o que você acha que aconteceu assim com a Leninha ou com a sua vida que você nunca teria imaginado que aconteceria desde que a Leninha surgiu? Putz, acho que tudo, assim. Eu nunca imaginei esse trajeto, é muito louco, assim. Eu nunca imaginei ter um negócio, eu nunca imaginei lidar com a moda, justamente. Eu fiz jornalismo, ciências sociais, eu nunca imaginei que eu fosse circular por esse lugar, eu nunca imaginei que eu fosse fazer calcinha. Eu acho que foi um momento de muita descoberta, e eu acho que justamente por não ter um imaginário formado, isso possibilitou com que eu fosse testando. Fui tentar ver, será que isso dá certo? Será que isso dá? Então, eu diria que a Leninha hoje é um campo gigantesco de experimentação, assim, de comunicação, de peça, de relação com o cliente, de fornecedora, a gente descobrindo e vendo onde a gente acerta, sabe? Massa. Você tem falado bastante de comunicação com os clientes.
como que, desde o começo, você falou, a gente escutou muito nossos clientes. Você trouxe várias vezes essa frase, essa fala. Uhum. Como é o contato? Como vocês organizam? Tipo, qual a metodologia? Não sei, vocês têm uma metodologia? Como vocês fazem o contato com o cliente? Como que é como vocês usam o que o cliente traz para vocês? Bom, primeiro quando a gente começou, a gente fazia muita feira, né? Então era feedbacks assim, na cara, e era ótimo, porque muitas pessoas não imaginavam que eu que estava ali era a pessoa por trás da marca. Então eu já ouvi, quando a gente começou a fazer hot paint, era nossa, calcinha de vó, que isso? Tipo, amiga mostrando uma pra outra, sabe? Olha isso, imagina se eu usar um negócio desse. Então foram feedbacks assim, instantâneos e na hora, a pessoa vestindo e eu vendo, ficou legal, não ficou? Foi muito isso, assim. Então as pessoas falavam e eu na hora já entendia, já pegava. E aí hoje com a internet, as pessoas mandam mensagem e é uma troca muito grande, assim. Eu tenho uma listinha que é tipo desejos, tipo, pedidos, coisas que as pessoas pediram, coisas que as pessoas querem, sabe? Eu tenho uma lista de tudo que se você algum dia falou pra gente, tá registrado, sabe? Que Então legal. é, Mas mesmo que a pessoa fale uma coisa que você não concorda, cara, é muito difícil, sabe? Eu não tenho que reclamar, nem de falar das pessoas que estão com a gente na Leninha, assim, contatos muito incríveis. Eu já tive conversas que eu nunca imaginei ter, assim, muito profundas e muito lindas e transformadoras e curadoras, e tá tudo anotado. Tudo anotado mesmo, assim. Qualquer coisa tá anotado. e daí vocês colocam, tipo, em prática sempre, ó, vocês vão mudando os produtos, vocês vão mudando as cores. Tem alguma história, assim, específica que você pode compartilhar? Claro, não, tem várias. Tipo, por exemplo, agora a gente fez no final do ano uma coleção de algodão, né, em três cores. Era azul, verde e terra. E aí Foi a todo mundo primeira quer. coleção de algodão de vocês. Foi. E aí todo mundo, eu quero preto, eu quero bege, eu quero vinho. Pronto, agora a coleção que a gente tem é preto, bege e vinho. Ah, que Então é legal. muito isso, assim, do contato das pessoas. E a gente vai fazendo. Pondo em prática, né? Exatamente. E outra pergunta que eu tenho que eu acho que é legal também da gente compartilhar com outras pessoas que têm marca. Você falou que quando veio a pandemia, vocês tiveram uma grande pausa para se repensar, né? Uhum. 80% do seu faturamento era da parte presencial. Nossa, é muito isso. Sim, E eu vejo que na internet também é um grande desafio, porque tá todo mundo na internet, né? É um mundo de ninguém, assim, é uma terra de ninguém. sim, Quando você vai numa feira, num evento, numa cidade, as pessoas estão lá presencialmente. Então, os seus sim, concorrentes, ou mesmo que não sejam outras marcas de lingerie, né? Você está num lugar onde, tipo, sei lá, tem 10 pessoas vendendo, 20 pessoas vendendo. Na sim, internet tem, sei lá, 8 bilhões de pessoas vendendo. Como que sim, vocês sim. fizeram ações que adaptassem vocês para a internet? E como é vender roupa de baixo na internet? Vocês tiveram que fazer mudanças, sei lá, no site, no Instagram? Tem estratégias interessantes, coisas que deram certo e coisas que deram errado? Olha, sim, foi uma mudança, tudo certo. E mudou muito, realmente. A gente hoje, em 2021, está com 100% do nosso faturamento online. Então, foi uma mudança grande. Mas eu acho que uma coisa que... A grande questão da lingerie, acho que é provar, né? Que as pessoas precisam provar. Então, o que a gente fez de realmente mudança durante a pandemia foi facilitar a troca. Então, a primeira troca é por nossa conta. Devolução não tem custo, troca não tem custo. E é isso, assim. A gente criou uma calculadora de tamanho também, que você consegue ver se você está perto, mais próximo do outro tamanho ou de um. E aí você sente, eu gosto de tudo mais largo, vou para esse. Gosto de mais justo, vou para esse, sabe? Então Sim, foram isso, assim, a gente facilitou a troca para ter menos questões na hora de comprar. Acho que foi meio isso, assim. que legal. E vocês vendem bastante para fora, você é de São Paulo, né? Sim, Vocês vendem a para gente fora do já, estado de São Paulo? a gente já vendeu para todos os estados do Brasil, só não vendemos Oh, para o Amapá. É o único estado que a gente ainda não vendeu. que legal, galera do Amapá que tá assistindo, fica a Então, dica. vamos lá, gente. Sim. A Que gente também fez massa. frete fixo, é uma coisa que também a gente sentiu que ajudou bastante. Frete fixo, sabe? E Foi uma coisa. isso no correio mesmo? Vocês conseguiram organizar um valor fixo A para o Brasil gente todo? nossa, a gente que cobre, entendeu? Então a gente separou por regiões e aí região tal é um frete fixo. É um pouco de diferença dos correios e aí facilita também, porque tem alguns fretes que não realmente são complicados assim. É, E a total. gente, então a gente fez essas pequenas
modificações para facilitar mesmo. Entendi. E me fala, você pode contar um pouco mais, Maria, como é o seu processo de escolha de tecido? Você contou lá no começo que você ia nas lojas e passava o tecido no rosto, adorei isso, porque Sim, lingerie, na verdade, você fica o dia inteiro encostando no tecido, né? Mais do que roupa até. exatamente, exatamente. Como é que você É, escolhe fornecedor? Como que você faz pesquisa? Você compra o tecido logo de cara? Como que é? bom, no começo, eu fazia, na verdade, a peça a partir do tecido. Então, eu nunca saía, estou em busca de tal coisa. Não, eu saía, vou ver o que eu acho bonito. E aí, a partir do que eu ia encontrando, eu fazia as peças. E aí, com a pandemia, justamente, uma das grandes mudanças que teve foi que a gente passou a comprar direto dos fornecedores. E eles também Não mais na diminuíram. loja de varejo, né? Tipo, Exato, que vendia por metro, por exato. quilo. Muitos fornecedores, também é uma dica legal, mas com a pandemia diminuíram as compras mínimas. Muitos, muitos, Legal. muitos mesmo. Então a gente agora passou a comprar direto dos fornecedores com uma cartela de cores. Isso também fez com que a última coleção fosse uma coleção bem mais coesa, assim, de cor, de paleta, de tudo, assim. Ela tem mais sentido porque a gente foi comprando justamente, essa cor combina com essa e não muito no garimpo, era garimpo antes. Eu ia e via o que eu encontrava e que eu achava bonito, sabe? Sei. E daí você já comprava a quantidade e daí via depois quanto que dava para fazer com aquilo. Exato. A gente já tinha meio que a gente produzia meio que sempre uma mesma quantidade das coisas e era isso. Então era bem garimpão, assim, bem Sei. garimpo. E hoje você faz de você lança a coleção de quanto em quanto tempo? Olha, a gente não tem muito isso definido, assim, as coleções. A gente fechadas no tempo, né? Sempre tem uma coleção maior para o final do ano, mas isso é uma coisa que não é definido ainda pra gente. A gente faz coleções grandes, algumas pequenas, mas como a gente faz 6 tamanhos, a gente trabalha também mais com uma reposição, sabe? Acabou tal coisa. E sentindo sempre, assim, é muito do. É isso, a gente acabou de lançar uma coleção agora de algodão nas cores básicas. Então a gente está vendo o que a gente vai fazer e vai ter uma coleção no final do ano. Não é uma coisa tão definida assim, a gente vai sentindo Sei. mesmo. Legal. E vamos falar do seu projeto, seu não, de Vamos, vocês, seu e do vamos. Miguel, de recolhimento de peças usadas e de uso dos retalhinhos que você falou no começo da nossa conversa. Vocês têm um Sim, projeto muito bonito sobre isso. sim. Bom, o que aconteceu foi, como eu comecei falando, que a gente sempre teve essa questão do que fazer. E aí a nossa ideia passou a ser, bom, a gente já tem muitas mulheres que vêm aqui passando pela roupa de baixo. Vamos então virar um ponto de coleta das roupas que não tem mais para onde ir? Vamos, que ideia ótima. Aí a gente começou a ligar para descobrir onde a gente podia encaminhar essas lingeries usadas ou que as pessoas queriam doar. E aí a gente não encontrou nada. Porque o que acontece? Esses processos que desfibrilam os tecidos, sabe? Que o algodão passa por esses processos e tal. Não dá para fazer com a lingerie por dois motivos. Primeiro, que são peças muito pequenas e delicadas. E segundo, porque são muitos materiais misturados. Então, sabe aquela calcinha que o forro é uma coisa, ali é outra coisa? Isso torna impossível o processo de reciclagem de tecido mesmo. E como é muito delicado, muitas vezes quando passa pela máquina se desfaz a calcinha. Então não tem nenhum pós ali. Então a gente comeu, então não dá para fazer desse jeito. Aí a gente começou a ligar, procurar. A gente até falou com a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, que falou para a gente incinerar as peças, que era a Nossa, solução que eles davam. Sim. E aí, quando a gente desligou dessa ligação, foi até o Miguel que fez essa ligação, ele falou: Meu, acho que não existe. Não existe. E existem algumas iniciativas aqui no Brasil, só que todas para doação. Então, se você tem uma peça em péssimo estado, não tem muito uma solução para isso, sabe? E elas são a maioria, né? As peças que você usa até o fim da vida e você não tem mais o que fazer. E aí a gente ficou com aquilo, meu, e agora? Não tem uma solução. A gente pesquisou muito, muito, muito. E a gente resolveu abraçar esse projeto. A gente falou, bom, já que não tem, criar vamos a criar, solução. vamos fazer. Então, a gente já recolheu mais de 5.000 peças hoje. A gente está, exatamente. A Nossa, gente está se passada. mudando porque a gente estava com um locker alugado, porque não tá, cabia as coisas. A gente não tinha onde Um guardar locker cinco para mil peças. guardar as peças que vocês receberam. Nossa, que massa. Exatamente. A gente não tem Calcinha e onde pôr. sutiã, os dois. A gente aceita calcinha, sutiã e cueca. A Ai, gente que massa. resolveu aceitar a cueca porque justamente como não tem uma iniciativa, não tem por que a gente não aceitar, sabe? Claro. E aí a gente pega essas peças, a gente passa por um processo de triagem, só que é uma triagem bem, pra você ter uma ideia, das 5.000 peças, a gente só separou 45 sutiãs para doação, que eram aqueles sutiãs que chegaram assim, perfeito estado, estão separados, tá? Tá.
E aí o que acontece? A gente pega essas peças e a gente desenvolve outros produtos a partir delas. O primeiro produto que a gente desenvolveu é um travesseirinho, é uma almofada. Ela fica mais durinha, tipo um futon, porque justamente futon é, né, Mas essa algodão. almofada vocês colocam no recheio, é isso? As peças Isso, as usadas? peças viram Tá. recheios. Cada almofada vai em média 35 peças, mais ou menos. Legal. Daí vocês E cortam ou botam a peça inteira? não, a gente corta, as peças são higienizadas, né? No mesmo lugar que faz limpa material hospitalar, então uniforme hospitalar, então elas são bem Legal. higienizadas, elas chegam numa temperatura bem alta. E aí a gente corta essas peças e elas viram recheio dessa almofada. E aí quem corta essas almofadas é um coletivo incrível que chama Flor de Cabroeira, que são umas mulheres da Zona Leste que tem um projeto incrível, incrível mesmo, assim, tipo, lindo. E aí elas cortam essas peças e quem borda essas peças é um outro projeto maravilhoso que chama Maria Maria, que fica dentro da CTC, que é um projeto que faz com que essas mulheres entrem em contato com bordado, artesanato, enquanto elas esperam os tratamentos dos filhos. É um projeto lindo, O que é maravilhoso. CTC? Eu não sei o que A é. CTC é a Casa do Coração, que é uma associação ligada ao INCOR. Então, Sei. são essas mães que vêm para o tratamento dos filhos e elas ficam na CTC, porque muitas mulheres vêm de todo o Brasil, né? Sim. Então, é lindo o projeto, É só que com a legal. Para elas também pandemia... se ocuparem um pouco, né? Não ficarem Exato. sem E, fazer isso, e nada. as peças que elas bordam são vendidas, então ajuda elas a se manterem com os filhos aqui. Então, Legal. essa almofada no fim, que era um bando de calcinha, cueca e sutiã que ninguém queria, vira uma história, conta a história dessas mulheres, Um sabe? monte de gente bonita envolvida, né? Exatamente. E aí, com a pandemia, nossa, essas mulheres voltaram para as cidades, porque os filhos são um grupo de risco e os tratamentos foram suspendidos. Então, a gente está com um projeto super pausado, assim, mas a gente Sim. ainda está recolhendo. A gente abriu uma caixa postal, inclusive, para facilitar e poder receber de todo o Brasil. Que Então, a legal. gente recebe e é isso. A gente está já pensando nos próximos produtos e vamos em frente, porque a gente abraçou essa Nossa, causa. parabéns, parabéns por esse Obrigada. caminho. Eu tenho várias perguntas ainda sobre esse processo. Primeiro, você falou que vocês decidiram aceitar as peças usadas das pessoas e daí começaram a receber um monte. Quando vocês decidiram isso, vocês já sabiam o que fazer com as peças ou ainda não? A gente sabia. A gente já tinha Primeiro pensado e vocês desenvolvido. planejaram o que fazer Sim, com. E sim. que era, já era a almofada, quer dizer, primeiro a triagem para doação e depois a almofada. Sim, a gente já tinha pensado, já tinha feito um protótipo e as duas mulheres que encabeçam os dois projetos, as duas chamam Cris, então a gente já tinha pensado com as Cris o que fazer e aí a gente começou a aceitar. Legal. É, porque senão, gente, você falou 5.000 peças, imagina, você não sabe o que fazer ainda, e de repente Não, começa a receber imagina. um Mais um monte. problema, né? Não É, dá, não dá, não. A gente exatamente. pensou antes, fez um protótipo, a gente foi atrás de uma solução antes. É, a outra pergunta, você falou que das 5.000 peças, vocês conseguiram separar 45 para doação. Nossa, eu Ca- fiquei meio chocada com esse número, assim. É, Cara, vocês recebem muita peça zoada, é isso? As pessoas usam até ficar ah, bem a gente recebe zoada. muito mais peças usadas, muito mais, assim, bastante Tá, mais. Claro que tem algumas peças que passam aquela sensação de, tá bem novinha, mas a gente fez uma decisão entre a gente de vamos dar as novas, aquelas que chegam com etiqueta, sabe, que estão em perfeito estado, essas a gente sei. direciona para doação. E aí a gente também tem algumas calcinhas que a gente está pensando em, tipo, produzir para doar, sabe? A gente pensou que talvez a solução fosse outra, sabe? O problema, no fim, não está na doação, né? Você vai ver vários números e tem, inclusive aquele documentário maravilhoso, The True Cost, fala muito disso, né? Que às vezes a gente acha, a doação acaba sendo, não resolve pra gente, mas não necessariamente pro outro, Para né? quem recebe, né? É, Exato. claro. Então a gente até foi falando com vários projetos que lidam com mulheres em situações de vulnerabilidade, que precisa mesmo, sabe? Porque senão ficaria muito fácil. A nossa solução é doar e a gente não. Vamos só doar o que está em perfeito estado mesmo, super novo, porque na verdade o que a gente quer fazer é dar uma solução para as peças que não tem mais para onde ir, sabe? Sei. É, Então, e doação, gente, tipo, se colocando no lugar de quem recebe. Quem que quer receber uma calcinha usada, né? Por mais que esteja em bom estado, você vai usar uma calcinha usada? É o que você falou no começo, tipo, namorado e calcinha não se divide. sim. Não, e no FIC tem um projeto incrível, que não sei se, mas chama Projeto Lavanderia, que descobriu, na verdade, que o grande problema para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade na rua, as peças passam a ser descartáveis, né? Porque eles não têm como lavar. Então, esse projeto Lavar, Lavanderia, secar, inclusive, guardar.
né? Inclusive, é incrível porque dá essa possibilidade. Então a gente ficou pensando, será que isso de fato resolveria? A gente fez até algumas parcerias, a gente doou já umas calcinhas que a gente tinha muito novinhas, que por algum detalhe não tinham passado no nosso controle de qualidade. A gente doou num projeto de banho também Legal. incrível da prefeitura. Enfim, a gente vai fazendo isso, assim, mas o nosso objetivo mesmo é dar uma solução para as peças que não têm destino, sabe? Então, esse é o E nosso deixa eu foco. perguntar outra coisa sobre a almofada. Você falou que vocês higienizam num lugar que é no mesmo que higieniza produtos de hospitalares, né? Então, tipo, a temperatura é super alta, não sei o quê. As peças não ficam depois com cheiro, com nada. Tipo, vai a almofada Mesmo nem assim, consegue saber que é de lingerie dentro. não. E mesmo assim, a gente. E elas não entram em. Voltou. E mesmo assim, as peças não entram em contato direto com ninguém, entendeu? Elas ficam fechadinhas ali dentro da Do forno, da almofada, do pré-fronha, né? forno. Digamos assim, Ah, é. E depois tem a almofada. Então, elas também não entram em contato. Eu entendo que é uma coisa que as pessoas ficam meio em é por isso que choque, eu mas as perguntei, peças porque não é que imagina, você vai imagina. deitando. Exato. Não é que você vai colocar uma calcinha que não era sua na sua cara, sabe? Tem várias camadas até chegar em instalar. Então, podem ficar tranquilas que não tem questões em relação a isso, sabe? E mesmo assim, a Legal. gente tá sendo muito incrível, assim, as pessoas mandam as peças com bilhetinho nos correios, as peças, Ah, meu, que legal. dobradas, incríveis, tipo, obrigada pelo projeto. A gente tem até um quadro que a gente prega todas as mensagens que a gente recebe, porque é incrível, assim, o projeto, na verdade, ele só existe porque as pessoas se engajaram nele, porque a gente recebeu 5 Aham, mil peças, senão não teria projeto, sabe? Então isso claro. é lindo, assim, muito incrível. Que legal. E onde essas almofadas são vendidas aonde? Quem quiser, quem estiver assistindo aqui quiser conhecer ou comprar a almofada. Então, vai ser vendida na nossa loja e todo o lucro que a gente obtiver com esse projeto, a gente vai reinvestir no projeto. Ai, que Mas rico. com a pandemia, a gente ainda tem, a gente tinha, vai ter 15 almofadas, se não me engano. A gente só recebeu 3 bordados, justamente, porque as mulheres voltaram para cidades e pandemia e né, a vida tá maluca. Aham, Então a gente continua recebendo, continua tocando o projeto, mas a gente ainda não lançou os produtos, mas a gente vai lançar. Isso tá. vai acontecer. A essas 15 almofadas deram conta das quatro mil novecentos e Não, sessenta e cinco. não, não, não. Então a gente está desenvolvendo outros produtos. Justamente, muita gente pergunta até quando vocês vão receber as peças? Para sempre. Assim, a ideia é que enquanto a gente existir, a gente vai encabeçar esse projeto e a gente vai dar uma solução para essas peças, sabe? Nossa, Então a vocês já gente está receberam bastante peça da Leninha também? Ou vocês recebem mais de algumas outras marcas? poucas, mas assim, é quase um museu. Assim, algumas poucas a gente recebe, mas a gente recebe muitas peças de tudo, assim, muita cueca, muita peça de criança também. A gente aceita a calcinha de criança, porque perde muito rápido, né? Então a gente Muito, nossa. aceita, a gente recebe de tudo, assim. E é isso, a gente faz essa triagem, então a gente tem contabilizado quantas calcinhas, quantos sutiãs, quantas cuecas a gente recebe, tudo contabilizado, que acho também é uma coisa muito importante, né? Que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que lembrar que se não dá para medir, não é o Total. impacto, né? Você tem que saber o impacto que você de fato está gerando, assim. Então, por Claro. exemplo, ano passado, a gente chegou a recolher mais peças do que a gente produziu. Então, isso é, Yes! sim. Então, a gente tem que contar, né? A gente tem que saber para poder dizer isso. Então, No isso é site de muito. vocês tem isso? Tem esses dados? A gente está atualizando essa página, a gente vai colocar Legal. mais. Justamente, o projeto de reciclagem com a pandemia foi dos nossos. O que mais ficou prejudicado do Sofreu, nosso assim. projeto, exato. E a gente não queria passar por cima desse primeiro produto, sabe? Então a gente quer lançar esse primeiro produto para depois lançar os outros, sabe? Então a gente fala, Sei. bom, paciência, mais uma das coisas que a gente precisa se adaptar e vamos em Lógico. frente, assim. Bom, quando vocês lançarem, me avisa que eu vou ajudar vocês Sim. a divulgar aqui no Eu meu te mando uma Brasil foto que também. eu tenho já de uma das peças. Tá bom, já quero comprar uma almofada dessa. Sim, não, e é muito lindo assim o projeto, as pessoas se envolvendo. A gente fez um workshop de criatividade também com as mulheres para o que a gente vai bordar. A gente, não, vocês que sabem. Elas, não, o que a gente vai bordar? E a gente fez justamente, a gente chamou a mesma amiga artista plástica que pegou os primeiros retalhos, deu um Sei. workshop de criatividade, foi lindo, assim. É Ah, todo o que material que a legal. gente está recolhendo para quando for lançar, mandar tudo por aí. Massa, parabéns pelo projeto. Obrigada.
Maria, acho que é isso. Acho que eu perguntei todas as dúvidas que eu tinha. Adorei saber mais detalhes da Leninha. Acho que de Opa. perguntas aqui da galera que comentou, tem uma pessoa que fez uma pergunta sobre tecidos. De repente, até Hum, você pode responder. Ela falou: é verdade pode ser. que os tecidos que não têm toque suave. Não, peraí. É verdade que os tecidos não têm toque suave é uma durabilidade? Não entendi muito bem essa pergunta, mas acho que tem a ver com essa relação, né? Toque suave quer dizer que dura mais ou dura menos? Acho que não tem né, essa relação total, assim. É só ver, É, sei lá, um linho, que talvez não tenha um toque tão suave, uma dura. Acho que não tem muito essa relação. Eu pego mais pra sentir mesmo, assim, sabe? Tanto que, por exemplo, a gente faz muita coisa de renda. Existem N tipos de renda. Tem umas rendas que você pega e fala, nossa, não. Outras você fala, ai, que delicinha. Às vezes é a mesma composição, mas é a trama do tecido que muda, sabe? É a forma que foi feito, e isso já muda tudo, sabe? verdade. Então, e no curso Moda Limpa fala bastante disso também, né? Da onde vem, Uhum. da composição, Sim, depois da trama, como faz o tecido, porque às vezes a mesma composição pode ter diferentes tipos de tecido, com toque suave, com toque áspero, grosso, fino, etc. Acho que exatamente. tem mais a gente conhecer um pouco mais a origem e como é feito o tecido para a gente poder avaliar a durabilidade, né? De fato. Sim, com certeza. Tem alguma coisa que a gente não falou que você acha super importante de falar aqui? Acho que não, acho que falamos de bastante coisa. Oi. Acho que foi isso. Ah, e a caixa postal, se vocês quiserem mandar as lingeries, as calcinhas, cuecas, sutiãs, mandar para nossa caixa postal. A gente está, como eu falei, em mudança. Então tem muita gente que fala, ah, não tem lugar que eu possa ir deixar. Em breve vai ter, mas agora a gente está, muito em trânsito para conseguir centralizar todas essas. A gente recebeu 5.000 peças. Então, diariamente eu recebo mensagem: ai, posso ir em algum lugar? E aí eu tô sempre em algum lugar. Então, por enquanto, a caixa postal é o melhor jeito. E aí, se não for uma solução para você, segura um pouco, que daqui a pouco a gente vai ter um lugar para receber tudo isso. Muito legal. Então, gente, também indico que vocês sigam o trabalho da Maria e do Miguel. É @Leninha, né? No Instagram. Leninha roupa de baixo. Tudo junto, Leninha roupa de baixo. Essa conversa vai ficar salva aqui no IGTV, então quem quiser voltar, escutar de novo, mandar para algum amigo ou uma amiga que acha que tem a ver, que vai gostar. Compartilhem o trabalho dela, tanto esse trabalho de recolhimento de peças usadas, mas também o trabalho de criação de roupa de baixo, que é super lindo, como ela contou aqui. Obrigada por ter Obrigada. compartilhado, Obrigada a Maria, toda a sua você pelo história. espaço, pelo Parabéns. projeto, por tudo, pelo curso, pelos conteúdos, por tudo. Sou Que fãzaça. legal tá junto. Que legal que você é fã, também sou fã da Uhum. Leninha. Que legal tá junto Boa. nessa trajetória. Eu acho que só fortalece muito o Moda Limpa. Você já tá no grupo do Facebook dos alunos do curso? Não, vou entrar. Ai, você Não precisa tô. entrar, menina. Sim, não tô. Vou entrar já. Entra Boa. lá, porque é um curso, é um grupo também onde a gente troca várias informações, várias dicas, todo mundo que fez o curso, sabe? Tipo, mais de 400 Sim. pessoas dando, Ai, que enfim, demais. perguntas, dicas, dúvidas. Muita gente faz parceria lá dentro do curso Ai, que do grupo demais. também, Não, vou então entrar já, vou entrar já. pode ser legal para a Leninha também. Com certeza. Vou repetir o que eu falei no começo. No começo da semana que vem a gente vai ter uma jornada online de moda sustentável, onde eu gravei 3 aulas gratuitas que a gente vai disponibilizar aqui. Se você quiser receber essas aulas, é só se inscrever no link da bio, do Moda Boa. Limpa. E é isso, sigam a Leninha, sigam o Moda Limpa. E vamos Obrigada. juntas. Vamos Obrigada a juntas. você. A gente Vamos vai se nessa. falando. Bom fim de semana. Para você também. Um Beijo. beijo.